Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, IBPT, de todos os impostos e tributos arrecadados no Brasil, quase 70% vão para os cofres da União e apenas 26% para os estados, ficando os municípios com apenas 4,5% do que é arrecadado. A questão tem diversas facetas, mas só esses números que eu citei aí já indicam a necessidade de a fixação de um novo pacto federativo defendido, por exemplo, pelo deputado Augusto Coutinho, do DEM de Pernambuco, que defende a desconcentração das receitas que estão com a União e o fortalecimento dos estados e municípios. O deputado está aqui com a gente, participa desta edição do Palavra Aberta com retransmissão pela Rádio Câmara. Deputado, como é que o senhor antevê no futuro essa divisão? Como é que ela se tornaria mais equitativa? Qual é a proporção que o senhor acha que seria a ideal? Paulo, antes da gente falar o futuro, a gente precisa olhar um pouco para o passado. Se você vê essa distribuição no Brasil há 20 anos atrás, ou seja, esses dois governos de Fernando Henrique, com os dois de Lula, e um pouco menos do que isso, se você faz uma avaliação, essa distribuição era o que hoje é de 70% concentrado no governo federal e 30%, mais ou menos, entre estados e municípios, era de 55%, ou seja, 55% a 45%. Então, com esses números que a gente tem hoje, eu diria que a quebra do Pacto Federativo. O Brasil é uma federação, a República Federativa do Brasil. Ela não é federação de coisa nenhuma, ela está com todo o poder concentrado na mão do governo federal. E aí os nossos ouvintes e telespectadores podem estar imaginando, e por que aconteceu isso? E eu digo, aconteceu isso porque nesses 20 anos que se passaram, um pouco mais do que isso, o governo começou a incrementar muitas contribuições. E essas contribuições, diferentemente dos impostos, elas não são repartidas entre os estados e municípios. Então, isso é uma grande jogada dos governos federais, e aí, independente do partido político, se é PSDB, PT, ou quer que seja, ou PMDB, mas muito mais por um interesse da concentração do poder e do dinheiro em Brasília, no governo federal. Isso é lamentável, isso é absurdo, isso é inaceitável, isso é uma coisa que precisa ser chamada a atenção da sociedade, porque hoje você concentra todo esse dinheiro no governo federal, os governadores e prefeitos vivem aí andando e perambulando por Brasília com a cuia na mão, pedindo, pelo amor de Deus, se humilhando e se sujeitando ao governo federal para que possa, nas suas bases, fazer alguma coisa. Agora, deputado, qualquer perda, digamos assim, arrecadatória, significa perda de poder. Isso. Quem é que quer abrir mão de poder? Eu recebo hoje 70%, diz o governo federal. Por que eu vou ceder, digamos, 20% para equilibrar mais esse jogo? Na verdade, tem um interesse político por trás disso, vamos reconhecer. Deve ser muito pequeno. Sem dúvida. E a culpa não é do governo, a culpa é nossa. A culpa é dessa casa, que legisla e que precisa mudar isso. A gente precisa fazer uma reflexão ampla sobre isso, e os senhores prefeitos que estiverem nos ouvindo precisam pressionar os seus parlamentares, porque não é só estar na base do governo que eu vou me agachar ao governo ou me sujeitar ao que é imoral, ao que não pode acontecer. Porque imagine, eu volto isso para o meu Pernambuco. Imagine essa concentração de dinheiro que tem. Não é só esse poder, Paulo, mas também é o nível de corrupção que isso gera. Imagine um recurso para sair de Brasília e chegar no distante Calumbi, no sertão do Pajeú, do meu Pernambuco, é uma distância muito grande. E para esse dinheiro chegar, a gente vê que essa distância gera uma enorme interferência de pessoas, muitas vezes mal intencionadas, e que isso pode gerar uma enorme corrupção. E o dinheiro chega, em parte, no município. Então, na verdade, quanto mais a gente distancia esse dinheiro de sair de Brasília para chegar num município, no interior do Amazonas, por exemplo, um município
pobre e que esteja lá. Então, essa distância desse dinheiro, de que vai percorrer esses recursos para chegar, eu não tenho a dúvida que ele sofre enormes interferências que podem ser envolvidas com corrupção. Então, se você destina o dinheiro ao prefeito, ele é legitimado pelo povo, ele é fiscalizado por um Tribunal de Contas que tem essa função. Então não faz sentido. E hoje a própria Constituição fixa as verbas carimbadas. Isso, exatamente. São carimbadas. Não haveria tantos por cento para a educação, tantos por cento da saúde, isso é obrigatório. Não haveria e não teria essa dificuldade. Agora, de fato, poder é poder, ninguém quer abrir mão dele. E aí é isso que a gente constata no Brasil, lamentavelmente. Então, são os prefeitos e governadores menos, mas prefeitos, faz pena. Você vê os prefeitos caminhando aqui em Brasília. Você viveu alguma dessas histórias, mas deputado, muitas, com algum prefeito tem muitos prefeitos e que muitas vezes se sujeitam e têm de se sujeitar a escritórios de consultoria, que nada mais é do que um escritório de lobby declarado, que intermedia com o Ministério, intermedia com as burocracias do poder, que são grandes. E essas burocracias são inerentes do processo, lamentavelmente, mas ou seja, a assinatura de um papel, abrir o Sicov, abrir isso e então todo o procedimento que é necessário para que o dinheiro chegue lá é uma burocracia muito grande. Então aparecem esses escritórios que vão assessorar os prefeitos e daí começa, na verdade, as coisas não republicanas a acontecerem. Então, é muito mais simples, era muito mais óbvio, era muito mais lógico e a população sairia ganhando muito mais. E aí, essa casa precisa se fazer essa reflexão. Ela é uma casa política, mas ela tem uma maioria hoje fragorosa que o governo do PT construiu. Mas o fato de que eu, na minha condição de oposição, mas mesmo se governo fosse, eu não me curvaria a determinados assuntos que são nocivos ao desenvolvimento e à justiça social no meu país. Então, eu acho que isso é uma ação equivocada da Câmara e que a gente tem de se debruçar. Pois é, mas agora, deputado, só para encerrar, o que fazer para quebrar, para romper esse imobilismo que é muito cômodo para os atores que estão aí, principalmente o governo federal, que está comodamente instalado com 70% dos recursos na mão para fazer deles o uso que lhe aprouver. Como romper isso para poder recompor e colocar as coisas nas proporções adequadas? Pressão para política. estados e municípios. Essa casa é uma casa política e precisa de que esses atores sejam pressionados. E eles serão pressionados exatamente pelos prefeitos que nós procuramos e que nós temos relacionamento e que nós precisamos para nos reeleger. E esses prefeitos precisam, de fato, cobrar dos seus parlamentares que de fato apresentem um resultado efetivo a esse assunto, que é um assunto que, por conveniência, o governo não quer tocar, por conveniência, a base do governo também não trata disso e a gente vai ficando. Outro dia, quer dizer, só para lembrar, o presidente da Associação Brasileira dos Municípios, o ex-prefeito Ziolkowski, né, ele bate nessa tecla sistematicamente e nada acontece. Não, verdade. E logo após a eleição, essa tecla também foi tocada pelo governador do meu estado, Eduardo Campos, que chamou a atenção a esse grave problema dessa distorção que vem havendo. A gente vem fazendo isso muito aqui, desde que entrei aqui, porque eu sou uma pessoa que eu não consigo aceitar. O senhor já tratou desse tema, inclusive comigo. Exatamente, aqui, de outras com você feitas. aqui, já fiz pronunciamento, tenho sempre, quando posso, tocado sobre isso, porque é um grave problema brasileiro essas questões. Então, o Brasil tem alguns gargalos. Esse é um. A reforma política é outra, a tributária é outra, mas da quebra do pacto federativo, é uma coisa que o seu prefeito que esteja aqui, o eleitor que esteja aqui olhando, faça essa reflexão e cobre ao seu deputado, cobre ao seu representante, para que a gente tente acabar com essa distorção que é nociva ao Brasil. Deputado Augusto Coutinho, do DEM de Pernambuco, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigado, Paulo. Você de casa, obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima.